Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sem Complicação. Eu sou o professor Luiz e hoje nós estaremos iniciando o estudo sobre frações. Mas antes, se inscreva no canal e dê o seu like. Todas as frações são compostas pelo numerador e pelo denominador separados por um traço. Então nós temos aqui um exemplo de fração, onde a parte de cima é chamado de numerador e a parte de baixo é chamado de denominador. E é separado por um traço. Qualquer fração, né? Então, aqui tem a definição, né, de numerador, foi aquilo que eu falei, a parte de cima é chamado de numerador e a parte de baixo é chamado de denominador. Vamos agora para um exemplo mais prático para nós entendermos. Imagine esse retângulo, que nós dividimos ele em 4 partes iguais. Esse retângulo, como foi dividido em 4 partes iguais, essas 4 partes nós inserimos no denominador. E a parte que foi tomada do retângulo, nós chamamos de numerador. Então nós temos 1/4. O 4 seria o total. 1, 2, 3, 4. É o total do retângulo. E esse 1 foi a parte que nós tomamos. Vamos ver mais alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, nós temos esse retângulo aqui, o qual nós dividimos em 8 partes iguais, né? Então, a parte total desse retângulo foi dividida em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Essas 8 partes, ela está no denominador. E as 3 partes que foram tomadas dessas 8 partes, essas 3 partes aqui, é no numerador. Então, fica 3/8. Semelhantemente também, nós temos no outro retângulo, no segundo aqui. Então, nós temos que esse retângulo foi dividido em 7 partes iguais. Eu sei por quê? Por causa do denominador. Sempre o denominador, que é o 7 aqui nesse caso, vai ser a quantidade de partes que foi dividido, nesse caso, o retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sempre o denominador vai ser o total de partes que foi dividido, nesse caso aqui, o retângulo. E o 4, que é o numerador, né, vai ser as partes que foram tomadas. Então, nós temos 4/7. A mesma coisa no círculo, né? Então, nós temos que esse círculo ele foi dividido em 2 partes. Nós sabemos isso por quê? Por causa do denominador, ele foi dividido em 2 partes iguais. E o numerador é a parte que foi tomada, que é essa parte azul aqui, né? É o numerador. Então, aqui fica 1/2. Vamos ver agora como nós podemos fazer a leitura de frações. Então, toda fração do tipo, por exemplo, 1 dividido por 2, né? Eu sempre vou analisar o denominador. O denominador, se for 2, vai ser meio. Se for 3, terço. 4 será quarto. E assim sucessivamente, né? Então, nós temos aqui no exemplo, o primeiro exemplo aqui. Nós temos 1 dividido por 2. Então, vai ser 1/2. Como que eu leio 3 dividido por 2? 2 dividido por 3, né? Vai ser 2, seguindo o exemplo daqui, 2 terços. 5 dividido por 7 vai ser o 5. Eu leio sempre o numerador primeiro, 5. O numerador é a parte de cima, né? E a parte de baixo, eu vou ler de acordo conforme nós aprendemos aqui, ó. 5/7. Aqui está no singular porque é um número. Se fosse 1 dividido por 7, né? 1 dividido por 7 seria 1/7. Mas como tem 5, seria 5/7. Aqui nós temos também, né, 6/5, que é 6 dividido por 5. Então vai ficar 6 na parte de cima do numerador e na parte de baixo 5. Vai ficar 6/5. O próximo é 4 dividido por 9. Vai ficar como? Vai ficar 4/9, de acordo com como podemos fazer a leitura das frações. Vamos para o próximo. 3 dividido por 6. Vai ficar 3/6. Eu repito sempre o número do numerador, que é a parte de cima. Eu falo o número, escrevo o número, e a parte de baixo eu vou botar de acordo com essa regrinha aqui, à esquerda, né, que nós temos aqui, ó. Essa regrinha à esquerda vai ser 3/6. Mas isso só serve para frações
variando de 2 até 9. Eu não posso esquecer isso. Agora, as frações. A partir de 10, né? Nós temos aqui, ó, denominadores maior do que 10, né? E diferente das potências de 10. Pode ser, por exemplo, os denominadores é a parte de baixo, né? Eu tenho, por exemplo, aqui 1 dividido por 11. Então, esse denominador aqui, obrigatoriamente, nesse caso, tem que ser maior do que 10 e diferente das potências de 10, para nós fazermos a leitura aqui. Essa leitura, como é que ela é feita? Essa leitura, ela é feita da seguinte forma: numerador seguido pelo denominador e a palavra avos. Então, nós temos, por exemplo, aqui, 2 dividido por 13. Então, eu leio o numerador 2, 13, e seguido da palavra avos, 2, 13 avos, né? Agora, vamos para o próximo. Eu tenho aqui 9, 15 avos. Eu leio o primeiro numerador, que é o 9, depois eu leio 15, que é o denominador, depois eu leio a palavra avos. Semelhantemente, também o que? O próximo, né? Eu tenho 16, 25 e depois a palavra avos. Então, essa regra aqui para eu ler a fração, ela só serve para números maiores, maior do que 10 e também diferente das potências de 10. Também eu não posso usar para os denominadores que variam de 2 a 9. E, por fim, a terceira regra são as frações cujos denominadores são potência de 10. Então, por exemplo, se os denominadores for 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 ou 1 milhão, eu vou ler dessa forma aqui, né? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim sucessivamente. Mas vamos para os exemplos que ficam melhores. Fica melhor de nós entendermos. Por exemplo, nós temos 48 dividido por 10. Então, eu vou ler normal. 48, eu olho para cá, né? Tem um 10 aqui. Então, 48, o quê? Décimos. Agora, nós temos aqui 675 dividido por 10.000. Então, nós temos, leiamos o numerador normalmente, 675. Daí eu tenho 10.000, vai ser décimos de milésimos, conforme a regra que nós vimos aqui em cima. Tá? Vamos para o último exemplo. Nós temos 2 dividido por quanto? 2 a gente separa de 3 em 3, né, para ficar mais fácil de ler o número. 2 dividido por 100.000. Então, nós temos aqui em cima, né? O exemplo aqui, ó. 2 dividido por 100.000 vai ser 2 centésimos de milésimos. São as 3 regras de leitura da fração. Bom estudo para todos.